que excede aos ubis, deve ser unida e companheira na obra do Senhor, deve ser trabalhadeira como Marta, deve governar sua casa e não ser alguém que come o pão da preguiça, deve ser hospitaleira como Lídia, dedicada como Esther, obediente como Ruth, deve ser como Lloyd e Eunice, que não tem fé fingida, ser esperançosa como Isabel, corajosa como Débora, confiante como Joquebede, paciente como Raquel, temente a Deus como Maria e de oração como Ana. Tá bom para você, irmã? Eu fiquei preocupado, falei, caramba, é coisa dessa, né? É muita coisa, a agenda vai ser puxada aí para as irmãs. Eu quero dar uma palavra hoje que é o seguinte, eu vou tentar resumir tudo isso. E sei que todos esses ingredientes postos aqui são igualmente importantes. Mas hoje eu quero fazer a aplicação da segunda exortação que Paulo dirige a Timóteo na sua segunda carta. E eu quero crer que essa exortação tem absolutamente tudo a ver com a noite que nós estamos presenciando e experimentando. Tem muito a ver com o desafio de ser mulher no tempo presente. E tem muito a ver com os desafios que esses personagens, com essas mulheres da história, colocaram diante de cada uma de nós, das irmãs e da igreja como um todo, quando a gente reflete sobre a vida de cada uma delas. Eu espero resumir nessa exortação algo que toda mulher deve buscar na sua vida, mas eu digo mais, todo jovem, toda criança, todo homem, todo adolescente. Essa exortação é autoinclusiva, ela não diz apenas às mulheres, mas diz a todos nós algo que não devemos jamais perder de vista na nossa caminhada com o Senhor. E para isso, eu vou ler apenas um verso. Hoje eu não quero fazer uma exposição de todo o texto por enquanto. Quero ler apenas o princípio geral da exortação de Paulo a Timóteo e depois extrair dela algumas lições que a gente pode guardar para a nossa vida numa noite como essa. Abra sua Bíblia então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, e acompanha comigo o versículo 1, que é a segunda exortação das 4 que ele dá ao jovem pastor Timóteo nessa epístola, e que a gente vem pregando com base nela já há alguns domingos. Hoje então eu quero avançar para o segundo capítulo, olhar essa segunda exortação, mas olhar especialmente ela em termos gerais, para depois aplicar a vida de cada um de nós essa noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 1. Diz assim o texto então da palavra do Senhor, na versão que tenho em mãos, nesse primeiro versículo do capítulo 2 da segunda epístola a Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Se a gente pudesse fazer uma versão para as irmãs, seria assim: tu, pois, filha minha, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, na graça que está em Cristo Jesus. A exortação é simples, óbvia e direta. Timóteo deveria aprender a ser fortalecido e forte na graça que está em Cristo Jesus. E veja, a própria exortação pressupõe 3 coisas que Paulo quer deixar muito claro para Timóteo quando ele faz essa exortação para ele. A primeira delas é que Timóteo enfrenta fraquezas, fragilidades. Por isso ele precisa ser fortificado. Não faria sentido falar de ser forte para alguém que não necessitasse de ser forte. Então Paulo sabe que Timóteo está enfrentando fraqueza. A gente vai ver daqui a pouco que fraquezas são essas. E ele quer deixar claro que enquanto sendo fraco, ele pode encontrar fortificação para si no único lugar onde ele pode ser forte de verdade. E essa é a segunda coisa que está implícita na exortação. Forte na graça que está em Cristo Jesus. Veja, Timóteo tem que entender que ele não pode ser forte, a não ser que ele seja forte na graça. Eu diria mais, irmãs e irmãos, ninguém é forte na vida se não é forte, antes de tudo,
na graça que está em Cristo Jesus. E a terceira coisa implícita é que Paulo, mais uma vez, resgata a linguagem maternal, paternal, que ele estabelece com aquele jovem pastor. Olha, filho meu. E essa linguagem aqui é aquela linguagem da mãe, do pai que está tão preocupado com o bem-estar do seu filho que quer chamar a sua atenção e quer chamar as entranhas de afeto que ele tem por ele, para que ele possa se abrir para a exortação que ele tem para dar. De uma certa maneira, Paulo está usando um artifício que eu já chamei a atenção e a gente deve usar sempre. Se você fala o que você diz com amor, a pessoa se abre muito mais para ouvir aquilo que você tem para dizer. Por mais duro que pareça, quando Paulo coloca as coisas nesses termos, filho meu, ele está querendo deixar muito claro que mesmo que a exortação seja dura, ele faz isso com muito amor pelo bem-estar de Timóteo. Eu penso que essa exortação é muito apropriada para o Dia Internacional da Mulher. Porque uma das imagens que se tem da mulher na sociedade brasileira, e eu vi isso muito agora postado no Facebook, né, porque todo mundo botou lá mensagens do Dia Internacional da Mulher. A imagem da mulher é sempre da mulher guerreira, trabalhadora, forte, lutadora, firme e resoluta. É a imagem de alguém que tem todos os recursos necessários para vencer todo e qualquer obstáculo que se ponha para ela. E eu tenho visto isso acontecer na prática. Mas às vezes pode dar a entender nessa imagem que a mulher não tem as suas fragilidades, as suas fraquezas. E eu diria mais, numa sociedade como a nossa, machista pra caramba, às vezes a mulher quer se colocar de uma maneira igualitária à posição do homem. Tem uma frase muito machista que diz assim, que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Essa é uma bobagem sem tamanho. Porque a solução para o machismo não é o feminismo. Não é dar a entender que, para resolver o problema dos maus tratos da mulher, deve colocá-la em pé de igualdade ao homem. Não, irmãos, não, irmãs. Me deixa fazer entender uma coisa. A solução para o machismo está no Evangelho. No Evangelho. E sabe o que o Evangelho diz? Que homens e mulheres são muito diferentes entre si. A gente tem a tendência de ficar valorizando a igualdade de gêneros. A Bíblia fala que a masculinidade e a feminilidade são coisas muito diferentes. Que para ser homem, tem que aprender a ser masculino, à luz daquilo que a Bíblia ensina a ser masculino. E que para ser feminino, tem que aprender a ser mulher, como aquilo que a Bíblia descreve ser uma mulher. E veja, na Bíblia, esses papéis distintos são igualmente importantes e igualmente complementares da vida em sociedade. A gente tem que voltar a entender que os papéis que nos foram dados no jardim do Éden foram dados para a gente, para o nosso bem. E que a luta de gêneros não se resolve tentando um gênero sobrepor o outro. Pelo contrário, a luta de gênero se resolve quando o Evangelho restaura e resgata a masculinidade e a feminilidade como ela é descrita pela Bíblia. É claro que eu não quero dar a entender aqui que eu concorde com os maus tratos às mulheres. Pelo contrário, irmãos, o Evangelho rechaça e despreza tudo isso. Mas a solução para o impasse está em a gente entender que a mulher não é sexo frágil coisa nenhuma. Que frágeis somos todos nós. Homens, mulheres, jovens e crianças. Todos nós somos frágeis nesse sentido. À luz do Evangelho, nossos papéis nos foram dados para que a gente possa funcionar como sociedade para o nosso bem. E Paulo sabe, irmãos, que Timóteo é também um homem frágil como eu e você somos. E ele disse que para
vencer a luta que ele tem para vencer na vida, e para que eu e você possamos vencê-la também na nossa vida, você tem que aprender a fazer isso que ele exorta a Timóteo fazer. Eu vou tentar fazer 3 coisas então, com base nessa passagem. Primeiro, mostrar que há 3 fragilidades que Timóteo está enfrentando aqui nesse texto. E tentar ajudar as irmãs e os irmãos a entender como é que essas fragilidades de Timóteo foram ou deveriam ter sido tratadas por ele com a graça que há em Cristo. Então mostrarei as fragilidades, depois mostrarei como elas são vencidas à luz da Escritura. 3 delas, começamos com a primeira. Primeira fragilidade de Timóteo, que é uma fragilidade que está alcançando muita gente hoje em dia, e digo mais, está alcançando de maneira muito intensa o coração de muita gente hoje em dia, é que Timóteo está profundamente ansioso e preocupado com o que vai acontecer com Paulo durante o período da prisão. Se não vejamos, a gente tem que entender que uma das coisas que o diabo mais faz para atrapalhar a nossa vida e a nossa caminhada cristã é usar o mecanismo da ansiedade e da preocupação excessiva em nosso coração. Alguns temperamentos são mais dados a isso e outros menos. Timóteo era um homem de temperamentos frágeis. Ele tinha inclusive uma saúde frágil. Se você quiser dar uma olhada em 1 Timóteo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo chega a dizer que ele deve parar de tomar apenas água e tomar um pouco de vinho por causa da enfermidade que ele tem no estômago. E ele acrescenta: e das frequentes enfermidades que tu tens. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era um homem frágil e que tinha que encarar muitas vezes enfermidades. Isso gerava nele uma ansiedade, uma preocupação enorme. E agora ele está vendo Paulo preso para ser morto, decapitado. Imagina o grau de ansiedade que isso produziu na mente e no coração dele. E agora, como é que vai ser? Depois que Paulo morrer, e se ele morrer, quem vai assumir os problemas da igreja? Quem vai resolver toda a situação que vai ser gerada? E agora, eu sou tão jovem, inexperiente, não sei o que fazer. A ansiedade tomou o coração dele. Sabe que, eu vou falar isso aqui com todo respeito, mas as mulheres têm muito desse negócio também. Não tem, irmãos? Vamos ser honestos aqui. Os trabalhos da casa, os deveres, cuidar do marido, cuidar do filho, levar para a escola. Agora que eu estou lavando louça, que é uma beleza, eu vi, irmão. Eu gosto de lavar louça, e lava o carro, e leva... Ansiedade, tem que pagar a conta, que não paga, que não fecha. E a gente fica soberbado com aquele negócio. Mulheres são assim, homens também o são. Nós podemos tão facilmente sermos levados a esse estado de coisa. Você lembra aqui o exemplo clássico disso? A gente leu isso aqui. Foi quando Jesus foi visitar Marta e Maria. Você lembra dessa passagem? As duas irmãs que receberam Jesus em casa. E a gente falou que a gente tem que ser trabalhadeira como Marta, né? Mas Jesus faz uma repreensão para Marta. Marta, tu andas agitada e perturbada com muitas coisas. E veja bem, Marta estava preocupada e agitada com coisas legítimas. Ela estava preocupada em dar lá uma alimentação à altura para Jesus, limpar a casa, resolver. Inclusive ela fica reclamando de Maria, né? A Maria não me ajuda, tá vendo? Não me ajuda. E Jesus diz para ela: não, tu está preocupada com muitas coisas. Veja, não é que Jesus esteja dizendo para ela que não é correto e adequado se preocupar com as coisas legítimas da vida. O inadequado, Marta, é você deixar isso roubar de você o que é mais importante. É que o diabo se aproveita das coisas legítimas da vida para
roubar e sufocar em nós aquilo que é mais importante. Lembra que na parábola do bom samaritano, a semente que está nos espinhos é sufocada pelas preocupações da vida. Jesus falou que haveria um tempo em que os homens ficariam tão preocupados com as questões da vida, que eles não teriam mais tempo, não teriam mais preocupações voltadas para aquilo que é mais importante. Deixa eu dizer uma coisa, irmã. Eu não estou dizendo para você não ter responsabilidade sobre os seus afazeres. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo sim, que às vezes a gente é fraco na graça porque deixamos que o diabo roube do nosso coração, expulse da nossa mente os pensamentos das realidades espirituais que são muito mais importantes. As coisas que são legítimas ocupam em nosso coração um espaço muito maior do que deveriam. Como é que a gente reage a isso? Como é que essa fraqueza pode ser resolvida com a graça que está em Cristo? Deixa eu dizer 3 coisas rapidinho. Primeiro, identifique o problema como uma cilada do diabo. A gente tem o costume de achar que às vezes as coisas são um problema de circunstância. Não. Não se engane. Muitas vezes o diabo quer nos paralisar, fazendo a gente ficar atarefado, agitado com coisas que não deveriam estar produzindo tal efeito em nós. Não se engane, irmã. Não se engane, irmão. Ser forte na graça de Deus significa reconhecer que às vezes o diabo está querendo expulsar do nosso coração aquilo que mais importa para nós. E ele cria mecanismos legítimos, justificáveis, situações corriqueiras, situações que deveriam ser alvo da nossa preocupação sim, mas que acabaram se transformando num problema muito maior do que ele é. Segunda coisa, exorte-se a si mesmo. Fale para você que um cristão não deve ficar agitado. E eu não acho que perder o controle seja algo comum a quem é cristão. Ao contrário disso, você deve fazer como o salmista. Por que estáis abatida, agitada, perturbada, ó minha alma? Por quê? Você sabe que esse negócio de falar consigo mesmo não é coisa de maluco, não. É coisa de crente, irmão. Por quê? Você vai deixar de novo o diabo fazer você acreditar que essa preocupação deve ocupar algo que promova ansiedade em você? É isso que você está fazendo de novo. Exorte-se a si mesmo. Teu cristianismo serve para quê? Para quê? Para deixar você no mesmo nível de agitação daqueles que não conhecem a Deus? É para isso que você foi chamado por Ele? Está sendo um péssimo exemplo do que a graça de Deus é capaz de fazer naqueles que se fortaleceram em Cristo. Terceira coisa, fortalecer-se na graça é uma questão de escolha na vida. Voltemos ao episódio com Marta e Maria. Jesus fala o seguinte para Marta: Marta, tu andas agitada e preocupada com muitas coisas. E ele fala assim: uma coisa apenas importa. E Maria escolheu essa coisa. Trocando em miúdos, ser fortalecido na graça de Cristo é uma questão de escolha. De escolha. E o que Maria está fazendo que Marta não fez? O que Maria está fazendo para ser forte na graça e que Marta está perdendo de vista? Está
está fazendo uma coisa que é tão lógica, mas é tão pouco entendida pela gente. Maria não está colocando o carro na frente dos bois. E Marta está colocando o carro na frente dos bois. Ou seja, Maria prioriza o que é prioridade. Ela coloca a relação dela com Deus acima de tudo mais. E aí, quem coloca em primeiro lugar o que é para ser colocado em primeiro lugar, tem todas as demais coisas no seu devido lugar. Irmão, para ser forte na graça de Deus, tem que decidir que a gente quer fazer de Deus e da sua relação conosco a nossa prioridade. Se você não tem tempo para Deus, não tem tempo para coisa mais alguma, irmã. Se você não tem tempo para Deus, não tem tempo para mais nada que importe. E aí a preocupação, a ansiedade, avassaladoramente vai tomar conta do seu coração. Então, Timóteo, agora sem falar das irmãs, Timóteo, seja forte na graça. Estabelece de maneira clara e óbvia que a prioridade é o que você precisa aprender, viver, compreender de Deus para a sua vida. Se a gente fizesse assim, irmãos, garanto que boa parte da nossa ansiedade e preocupação se esvaneceria. Veja, o apóstolo Paulo diz assim, em Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coração de crente não pode estar ansioso e preocupado com coisa alguma. Antes sejam ouvidas por Deus sob a forma de súplicas, orações e ações de graças, as suas orações. Então a primeira coisa que Timóteo tem que enfrentar é esse nível de preocupação e ansiedade que está tomando conta do seu coração. E ele sabe que só pode ser forte se ele for forte na graça de Deus. Segunda coisa que eu quero aplicar aqui, e quero chamar a sua atenção, é que Timóteo também tem medo do futuro. Medo do futuro. Somos todos atingidos por essa armadilha também do diabo. Todos. Alguns mais, outros menos, mas aqui acrescenta-se um elemento imaginativo, né? A gente sempre diz que a imaginação é uma coisa boa. Imaginação é uma coisa boa, mas a imaginação pode ser também muito ruim se ela for usada da maneira inadequada. E você sabe que alguns irmãos são muito imaginativos, né? Outros menos. Eu, quando preguei o primeiro sermão, com base nessa série, um irmão, terminado o sermão aqui, eu fui lá para a porta para cumprimentar a igreja, e esse irmão me procurou dizendo assim, pastor, eu estou tão preocupado com o meu futuro. Eu falei, é mesmo, irmão? Ele é. Eu fiquei me perguntando o seguinte, o que vai acontecer com os meus filhos, quem vai cuidar deles, depois que eu vier a morrer? Timóteo está vivendo um pouco disso. Ele sabe que Paulo vai morrer e fica preocupado em saber o que vai acontecer com ele agora que Paulo vai morrer. Como é que eu vou me virar dessa? Como é que eu vou dar conta desse trabalho todo que vai ser lançado na minha conta? Preocupação com o futuro. E tem gente que alimenta essas preocupações de maneira bastante fortes. Eu diria que as possibilidades são inúmeras. Quem vai cuidar dos meus filhos? O que vai acontecer comigo se eu ficar doente? Será que eu vou ter fé para resistir à enfermidade que eu vier a atravessar? Será que eu terei força e fé em Deus para continuar firme e perseverante se algo de muito trágico acontecer a mim? E se eu perder a minha esposa? Se eu perder o meu marido? Talvez você não tivesse nessa preocupação, passou até agora, né? E se acontecer alguma coisa assim, assado comigo, como é que eu vou me virar? Timóteo era um jovem inexperiente que tinha medo do futuro e que estava sendo profundamente esmagado por esse medo do futuro. Deixa eu dizer uma coisa, minhas irmãs e meus irmãos. Como é que a gente se fortalece diante desse medo do futuro que possa se abater sobre nós?
E eu não sei se aqui alguns de nós estão vivendo esse momento, mas talvez estejam. Agora, depois então, da gente ter percebido hoje no sepultamento do Michael, que a vida é muito mais efêmera do que ela parece, alguns desses medos podem nos assaltar e tentar tomar o controle da nossa vida. Como é que a gente se fortalece na graça de Cristo contra esses medos que podem eventualmente vir a dominar o nosso coração? Eu diria que tem algumas coisinhas que Timóteo precisava entender com essa exortação de Paulo aqui. A primeira delas é que eu diria para quem tem medo do futuro o seguinte: quem tenta se fixar no futuro está perdendo o seu tempo, está gastando energia, está desperdiçando a sua vida, e o que é pior, está dando guarida à cilada do diabo. Irmão, o que você pode fazer com relação ao seu futuro? De que maneira você pode de fato interferir naquilo que vai lhe acontecer ou deixar de acontecer? Seja racional comigo aqui. Está perdendo tempo, irmão. Seja honesto comigo. Você está tentando fazer aquilo que não é minimamente racional ser feito. Eu lembro de uma história que eu ouvi de um pastor que encontrou um aluno dele, do seminário, e ele estava numa sala. E aí ele passou pela sala e estava lá aos prantos, chorando. Aí o pastor ficou tão impressionado que voltou para saber o que estava acontecendo e perguntou para ele: está chorando, rapaz, por quê? Ah, estou chorando pela morte da minha mãe. E ele chorava. E aí o pastor, muito solidário, falou: rapaz, mas quando é que a sua mãe morreu? Ele falou: ainda não morreu, mas ela vai morrer. Isso é tão patético, né? Mas é como se alguém reagisse assim ao futuro. Ficar chorando por aquilo que ainda não aconteceu e perdendo energia com aquilo que ainda não se deu. Segunda coisa, fortalecer-se na graça é entender que quem tem medo do futuro está cometendo, primeiro, uma flagrante desobediência ao ensino do Senhor Jesus Cristo. Ele, no Sermão da Montanha, disse em alto e bom som para todos nós que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu mal. Ponto. Então quem está tentando fazer esse exercício está desobedecendo a Jesus. Ah, mas não é para se preocupar, não é nada disso que ele está dizendo. É para planejar, é para organizar a vida. Mas é não permitir que esse medo do futuro te escravize a ele, como se você vivesse a vida inteira ansioso, preocupado, esmagado por essas coisas. Terceira coisa, nós não temos o Espírito Santo de Deus em nós, irmãos. E Paulo já havia lembrado para Timóteo que o Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então deixa eu dizer uma coisa para o irmão. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não tem motivo algum para ter medo do que possa lhe acontecer, porque está sendo guiado pelo próprio Deus em todas essas coisas. Quarta e última coisa que ajuda Timóteo a se fortalecer na fé diante desse medo do futuro, e eu termino com ela, é que quem tem medo do futuro tem falta de fé, está exercitando incredulidade, está se colocando numa posição que crente algum deve se colocar se já entendeu o que Deus oferece para nós na graça de Cristo. Explico melhor. Quando a gente tenta fazer esse exercício de futuro, sabe o que a gente está esquecendo nas entrelinhas? Primeiro, de que Deus conhece todas as nossas necessidades. Irmão, não tem um fio de cabelo da sua cabeça que Ele não conheça. Ele sabe inclusive quantos fios caíram hoje da cabeça do nosso querido diácono Joel, por exemplo.
Sabe que ele está perdendo, irmão. Não tem um passarinho que voe aí fora agora e que não caia, que não seja do consentimento dele. Pergunta que o texto faz: você vale mais ou vale menos do que os passarinhos? Vale mais, irmão. Vale mais. Muito mais. Segunda lógica que a gente está perdendo de vista é que Deus já fez muito mais por nós. E agora o que lhe compete fazer é muito menor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Olha, a lógica de Paulo em Romanos 8 é a seguinte: Deus pagou o preço do nosso pecado entregando na cruz o seu próprio filho. Olha, se ele foi tão longe para nos amar, tão longe para nos fazer povo dele, tão longe para nos fazer filho dele, é óbvio, é lógico, é claro que tudo que o futuro reserva para nós fará o nosso bem também. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, amado irmão, ter medo do futuro é esquecer-se, é diminuir, é jogar no lixo, se você pode me permitir usar essa expressão, essas verdades eternas, seguras, que Deus nos dá na graça de Cristo. Para terminar com uma frase, eu diria o seguinte: o Deus que me salvou no passado e o Deus que cuida de mim no presente me dá garantias eternas de que Ele sempre cuidará de mim no meu futuro. Portanto, não tenha medo, Timóteo. Não tenha medo, irmã. Lance seus cuidados dele e ele certamente fará por você sempre o bem, o bem, o bem, o bem. Isso me leva ao meu último ponto. Eu termino com ele, tenho pouquíssimo tempo para fazer dele, e é um tema dificílimo de ser tratado, mas vou encará-lo porque previ que faria isso. Depois então do medo e da preocupação e da ansiedade, do medo do futuro, há uma terceira coisa que Paulo está tratando com Timóteo nessa exortação. É aquela difícil questão de necessidade de orientação ou direção de Deus para a sua vida. Timóteo se sente muito frágil, porque ele sabe que precisa ser orientado por Deus daqui para frente. E ele não sabe como isso vai funcionar na prática para a vida dele. Ele não sabe como é que Deus vai orientá-lo nessas próximas etapas que ele tem para vencer. Timóteo está confuso, para usar essa expressão aqui. E, amados, eu sei que esse é um problema que afeta muito a nossa vida na caminhada cristã. A gente não poucas vezes se vê confuso em querer fazer a vontade de Deus sem saber exatamente como cumpri-la. Especialmente quando a vida se torna difícil, os problemas se avolumam, e aí desejamos fazer o que Deus quer que façamos sem muito bem estar certo do que Deus quer que nós façamos. Isso fragiliza a gente, especialmente quando a gente quer desesperadamente encontrar essa resposta, e nem sempre é fácil encontrá-la. Deixa eu dizer algumas coisas rapidinho. Primeiro, dizer que isso não é fácil de ser resolvido sempre. Muita gente hoje em dia diz assim: ore a Deus e Ele dará a você o que fazer exatamente como você deve fazer. Mentira. Eu e você sabemos que a gente já orou muitas vezes nesse sentido e a coisa não funcionou. Às vezes a gente imagina que é simples, que basta uma oração e tudo se resolverá em seguida. Mas não é assim que funciona. Eu lamento dizer, irmãos, não é assim que funciona costumeiramente. Segunda coisa que eu queria dizer de maneira negativa é que a coisa não é realmente simples como muita gente imagina que seja.
O Evangelho nunca diz para nós que soluções que nós procuramos na direção da condução de Deus para a nossa vida são coisas simples de serem feitas. Olha, às vezes essa simplicidade só cria mais problema. O jeito que diz que vai orar e orar e orar, buscando a Deus resposta para uma cura, a cura não vem, ele se decepciona, porque acredita naquilo que Deus não disse para ele acreditar. Ou então quando a interpretação é na direção de que, se Deus é bom, e Ele de fato é bom, Ele não pode permitir que seus filhos fiquem doentes, por exemplo. Você sabe que eu, voltando essa semana para casa com a Tânia, a gente foi no médico, ela fez um exame, e voltamos para casa, e eu chegando em casa assim de carro, tinha uma vizinha, eu falei assim, aquela vizinha quer falar com a gente, ela saiu correndo a vizinha, eu desci do carro, e a gente foi abrir o portão, e a vizinha foi falar com a gente, resolveu um problema lá, mas aí no meio da conversa ela disse assim para mim, o que está vendo, tal? Vejo que a Tânia está meio ausente aqui da vizinhança, da rua, tal. Eu expliquei, não, ela está doente, está passando por um período delicado, difícil. Aí ela olhou para mim e falou assim, né? Mas vocês são de Deus, né? É estranho isso. Você vê que mentalidade? Quer dizer, quem é de Deus não pode ser alguém que vive uma situação de conflito, de aflição, de doença. O problema é que se você não está forte na graça, irmão, você acredita nisso. Embarca nessa viagem. Acredita nesse navio furado. Aí se Deus não te responde, você fica acreditando que de fato o problema é em você. Agora eu não tenho fé. Agora sou eu, porque não acontece comigo. Você veja que simplificar a coisa é torná-la muito mais complicada do que ela é. Vou dar um exemplo mais claro. Nós lemos agora, irmãos, Timóteo tinha muitas enfermidades. Você acha que Paulo não orou por Timóteo para que ele fosse curado? Orou, mas ele não foi curado. O próprio Paulo, irmãos, lembremos disso. Um espinho na carne, 1 Coríntios 12, ele roga ao Senhor para que 3 vezes ele fosse curado. E que Deus disse para ele, a minha graça te basta. E aí Paulo fala, é quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Veja como é que as coisas são complexas. Não são simples. A outra coisa que eu diria é que a vida não é mecânica, a vida cristã não é mecânica e nem automática. Muita gente hoje em dia gosta de acreditar que basta uma oração forte, basta puxar uma alavanca, basta apertar um botão e tudo acontecerá de maneira automática e mecânica. Basta você botar a fichinha na máquina divina e do outro lado sairá a bênção preparada previamente para você. Basta participar da corrente dos 337, da corrente do leite de moça condensado, e você sairá de lá doce para toda a vida. Essa lógica, que eu estou fazendo de maneira brincalhona aqui, traduz uma coisa que Paulo está dizendo para Timóteo nesse texto, que desconstrói essa visão. Está dizendo assim, filho meu, fortifica-te na graça. Esse é um negócio dinâmico. A cada dia você tem que ir lá e se fortalecer. O pacote não vem completo, pleno, de uma única vez. Não é mecânico, não é automático. Tem um crescimento nessa coisa. Tem um avançar nessa coisa. Tem uma edificação para ser feita, que durará anos, tempos. Você não aprenderá a ser forte na graça de Deus depois de apenas uma única experimentada, por assim dizer, nessa graça que é forte. Tem que haver uma dependência que é duradoura, que é desenvolvida, que é estabelecida, que é crescente. Tendo dito que eu acho que já tem sido muito mal interpretado sobre esse texto, eu vou dizer então, como é que essa questão da orientação na vida cristã precisa ser entendida por nós? Como é que Timóteo podia encontrar na graça orientação para a sua vida naquele momento? Como é que eu e você podemos fazer isso na nossa própria história? E olha, quem vai casar, por exemplo, não espere um anjo aparecer para dizer para você quem será o seu noivo. Isso não vai acontecer.
Tá bom? Nem emprego também. Porque eu tô vivendo pela fé, pastor. Você é um preguiçoso que devia botar o currículo lá nos lugares para arrumar uma vaga de emprego. Não vem com esse papinho para cima de mim não, irmão. Ah, porque eu estou esperando no Senhor a resposta. Não age não para tu ver. Eu já tenho a resposta para você. Quem não trabalha, que não coma. Carta de Paulo a Tessalonicenses. Você veja como é que a lógica é simples. Tendo dito isso, como é que eu desamarro esse negócio? Como é que eu resolvo esse impasse? E eu vou dizer o seguinte, irmãos. Em linhas gerais, Deus trata conosco através de meios. Esse é o princípio geral. Traduzindo, Deus espera que eu e você, fortalecidos na graça do Senhor, ou seja, capazes de discernir as orientações da Escritura, capazes de ter mente espiritual, entendimento espiritual esclarecido, sejamos capazes de entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. Essa é a primeira etapa do processo. Deus estabelece com a gente uma relação racional, que passa por uma compreensão e uma iluminação da mente espiritual. Amada, há tanto desequilíbrio sendo feito hoje em nome de Deus, que não tem nada a ver com o que Deus quer que a gente faça, irmão. Vou te ficar dando profetada um para o outro, porque o Senhor disse, babá. Hoje estava numa conversa boa no carro sobre isso. Tenha cuidado, tenha discernimento, irmãos. Hoje o que a gente mais precisa na igreja é gente que tenha discernimento para enxergar as coisas. Segunda coisa, depois de você ter avaliado isso biblicamente, discernido, comparando textos, avaliando se aquilo que está sendo dito para você, de fato tem respaldo no que Deus diz na sua palavra. Se você ainda continua desejando confirmar e entender a vontade dele para você, converse com gente mais madura que você. Líderes, mestres na fé, irmãos maduros que possam te ajudar. Às vezes Deus usa muito esse meio para nos advertir do erro que estamos cometendo, da precipitação que estamos tendo, ou então para confirmar o que estamos fazendo de fato ser correto. Então ouça a voz da igreja, dos irmãos, daqueles que são mais experimentados. Eles são um instrumento para te ajudar. Terceiro caminho que eu diria para você: avalie as circunstâncias que você está vivendo. Isso é importante. As circunstâncias às vezes dizem muito para nós do que Deus quer ou que Ele não quer que nós façamos. Muitas vezes Paulo avaliava o que ele tinha para fazer a partir das circunstâncias que ele estava experimentando. Não vire refém delas, mas use elas como meio para você avaliar o que tem que ser feito. E a última etapa, e a última mesma, é que eu diria que, amado, quando Deus quer que a gente faça alguma coisa e Ele quer nos conduzir em alguma direção específica, Ele faz brotar no nosso coração uma pressão, uma vontade, uma inquietação, que nós não podemos deixar de obedecer e cumprir e obedecer a orientação que Ele está nos dando. Há esse elemento subjetivo, quando a gente percebe que Deus está realmente levando a gente na direção de algo que precisamos fazer. Essa inquietação, essa pressão, esse mover dele também é um dos ingredientes, dos meios que Ele usa para nos fazer enxergar a sua vontade. Então, juntando tudo, ao elemento da Escritura, que é o principal, ao elemento circunstancial, ao elemento daqueles que estão à nossa volta, e ao elemento que Deus promove em nosso próprio coração. Olha, espero que de verdade daqui para frente a sua vida seja buscar fortalecer-se na graça dEle. Porque essa graça, é apenas essa graça, que o tornará forte, para vencer as preocupações e ansiedades do seu coração, para vencer o temor do futuro, e para você conhecer de fato o que Ele deseja cada dia para a sua vida. Mas uma coisa eu posso dizer para aqueles que não conhecem a Cristo. O desejo de Deus para você, amado, digo isso em nome dEle, é que você se arrependa
e creia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa vontade revelada dele para todo pecador, não precisa de nada mais além disso. Ouvidos abertos, coração inclinado e vida entregue aos cuidados dele. Olha, a minha oração é que Deus tenha falado ao seu coração como fez na minha própria vida através desse texto. Feche seus olhos, fica de pé e vamos falar com o Senhor.